O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fareis de extraordinário? O que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos essa palavra de Deus, sempre tão rica para todos nós, apresentando hoje, então, ainda mais este mandamento tão grande, que é esse do amor aos inimigos. E isto diz, quem for capaz de praticar isso, disse Jesus, aí estão fazendo como o Pai do céu. O Pai do céu não faz chover somente sobre os justos, sobre os bons. Ele faz chover sobre todos, bons e maus, né? Não é que ele vai escolher apenas alguns, os preferidos, para fazer chover. Não, ele vai fazer chover sobre todos. Assim, disse Jesus claramente, assim, né, vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Para ser filho de Deus, parece que a gente só é mesmo quando somos capazes de fazer o bem sem ser só para o nosso interesse. Bom, a primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, recomendo sempre uma leitura belíssima, autobiográfica, uma comunidade bem complicada, mas agora Paulo a está elogiando pela iniciativa, elogia Tito ali pelo que ele está fazendo nessa coleta para socorrer aqueles irmãos que estão lá na Judéia, em Jerusalém, pela falta de alimento no ano 48 da nossa era. Nos Atos dos Apóstolos, eles nos dão essa notícia que houve uma grande fome na Judéia, naquela época em que Cláudio era o imperador de Roma. Atos 11, 28 fala disso, né? Por quê? Porque a colheita do ano anterior tinha sido fraca, por causa do ano sabático, deixam a terra descansar, não semeiam, então a comunidade cristã estavam passando necessidades muito fortes. É como agora também nós vivemos essa pandemia, tanta gente que perde o emprego, etc., né? Situações de dificuldade, né? Então, lá na comunidade de Corinto, por iniciativa, pelo que diz a carta de Tito, se organizou esta coleta, essa ajuda econômica para os moradores de Jerusalém, e Paulo então aconselha as igrejas a organizarem essa coleta. E toda essa ajuda material é graça de Deus. E ele diz, e é uma graça muito maior para quem dá do que para quem recebe. Também é muito maior quem é capaz de perdoar do que aquele que recebe o perdão. Então, quem é capaz de fazer o bem, realmente é filho de Deus Pai, que faz chover sobre bons e maus. No Evangelho, então, essa questão de amar os inimigos, a sexta antítese no Sermão da Montanha, e que leva, as antíteses, eu, porém, vos digo, leva a um cumprimento, a uma plenificação da lei que Moisés tinha dado já no Antigo Testamento, lá nas tábuas
e depois na tradição oral. Né? O amor de quem crê em Jesus não pode ficar limitado só às pessoas da sua família, do seu grupo, ou da sua raça, ou da sua classe social, etc. Né? Ao seu círculo de amizade. Então, os meus e os outros, não. Se vocês cumprimentam apenas seus irmãos, o que fazeis demais? Pergunta Jesus. Né? O que é? Seria incompleto e estaria muito distante do modelo de amor que é o amor de Deus, né? Que é um amor universal, que não faz distinção de pessoas, de cultura, de credo, e que faz chover sobre bons e maus. Amar o inimigo é entrar na relação concreta com aquele que é também amado por Deus, porque essa outra pessoa é amada por Deus, Deus faz chover sobre ele. Mas que se apresenta para nós esta pessoa como um problema. E estava escrito odiar o inimigo. Não tem nenhum versículo do Antigo Testamento que fala em odiar e amar o próximo, odiar o inimigo. Não existe. Mas certamente estava dentro da tradição oral que vinha sendo transmitida e oralmente, e não pela Sagrada Escritura, na Mishnah, por exemplo, ou nos Salmos, quando pede para mantermos, odiar aqueles que fazem o mal. Né? Os essênios de Qumran tinham uma tradição própria dentro daquela comunidade que vivia lá no Mar Morto, né? Que dizia assim, e aí ensinavam, né? Odiar todos os filhos das trevas. Mas na Bíblia não tem odiar os inimigos em nenhum lugar. Aos que nos perseguem ou que dificultam o nosso caminhar, e isso acontece também dentro das comunidades, das nossas comunidades cristãs, né? Alguns que atrapalham. Jesus recomenda a oração, e rezai por eles. Rezem por aqueles que perseguem vocês. Para todos, sem exceção, Deus oferece os benefícios do sol, da chuva e de toda a natureza. Aqui para nós está oferecendo agora um pouco de chuva, né? E de friozinho. Então vamos pedir a Cristo que a sua graça e o conhecimento dele nos ajude a superar sentimentos negativos que nos fazem sofrer. Não é fácil amar quem nos machuca, quem nos faz o mal, ou implorar as bênçãos divinas para aqueles que nos prejudicam. Mas Deus nos chama a uma vida plena, uma vida grande, completa e realizada, uma vida feliz, plena, grande. Do ponto de vista da humanidade, grande é o coração da pessoa capaz de superar esses obstáculos e ajudar, como o Pai Celeste faz, né? Que faz nascer o sol, que faz chover sobre justos e injustos. Façamos, irmãos e irmãs, o nosso ofertório, colocando então o nosso propósito, a nossa vontade de crescermos humanamente para termos essa graça de Deus dentro de nós, capaz de nos fazer caminhar nessa luz tão grande que é do seu Evangelho. Então, coloquemos então no pão e no vinho as nossas ofertas, fruto da terra e do trabalho humano.